Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Cinema e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de vídeos que trazemos aqui no canal acerca da relação entre o cinema e a nossa fé cristã bíblica cristocêntrica. E usualmente trazemos aqui ao canal considerações acerca do livro referência principal. Na verdade, o canal se baseia numa explicação desse livro, que é o livro de Brian Godawa, chamado Cinema e Fé Cristã. Então, boa parte dos vídeos que trouxemos até agora são justamente a explicação desse livro. Nós vamos lendo e explicando, porque acreditamos que é um bom livro no sentido de dar um norteamento bíblico para essa situação que é aparentemente tão simples, mas que pode vir se tornar bastante complexa, que é assistir a filmes audiovisuais de uma forma em geral. E essa é a tônica do canal. É uma explicação sobre algumas partes do livro de Brian Godawa, Cinema e Fé Cristã, e também de outros projetos que temos. Um deles mais recente, estamos trazendo considerações, exercícios, na verdade, que chamamos de controle parental, ou seja, fornecer ferramentas para que os pais cristãos possam auxiliar os filhos quando estes querem assistir alguma coisa. Quer dizer, quais ferramentas na internet procurar que vão dar um norteamento do que o seu filho vai assistir. Pois bem, essas são as duas linhas principais, principalmente a explicação do livro que citamos. Mas eu estava assistindo, parei para assistir, porque todo mundo fala, e aí eu parei para assistir o Round 6, essa série de grande sucesso mundial, e por conta disso eu parei para assistir, e ao final eu acho que eu tive a mesma sensação que muitas pessoas tiveram de impacto. E aí parei para pesquisar um pouco, vi que a série é um grande sucesso no mundo inteiro, é uma das mais vistas, e comecei a pesquisar e vi muita coisa extravagante em torno dessa série. Por exemplo, pessoas fazendo festa de aniversário e utilizando aquela boneca lá do episódio 1, e crianças brincando, e os uniformes dos personagens sendo vendidos aí em lojas, nas grandes capitais. E, enfim, isso me motivou a trazer uma resposta cristã para essa série. Então, vamos começar analisando, e basicamente o vídeo de hoje é isso. Round 6, vale a pena ver? Esse é o título que vamos trazer. E aí vamos fazer algumas considerações. A primeira delas é em torno daquilo que já trouxemos várias vezes aqui no canal. Quer dizer, um termo que não é meu, é um termo que eu tomo emprestado do Brian Godawa, no seu livro Cinema e Fé Cristã, que é o termo anorexia cultural versus glutonaria cultural. Já falamos sobre isso em vários vídeos, tem vídeos aí de 40 minutos falando sobre isso, várias partes inclusive. Basicamente, a anorexia cultural é aquela postura cristã de não assistir a nada que é secular ou feita por ateus, porque vai dizer, olha, isso é mundano e eu não vou assistir. E a outra postura é a chamada glutonaria cultural, são termos do Brian Godawa. O glutão cultural seria aquele que diz, cinema é besteira, faz de conta, não é de verdade, tanto faz eu assistir qualquer coisa. Acreditamos, assim como o Godawa lá, concordamos com ele, de que não há discernimento nessas duas posturas. A primeira delas porque você pode inclusive correr o risco de se alienar no momento de
evangelizar uma pessoa. Digamos que você vá falar sobre Cristo para uma pessoa que goste muito sobre cinema. Talvez, se você conhecesse, conseguiria minimamente iniciar uma conversa com a pessoa e aí depois poderia vir a falar de Cristo. E mesmo porque o anoréxico cultural, ele cai no erro de se alienar justamente do mundo que, como disse o nosso Senhor Jesus, devemos ser luz e sal. Quer dizer, não adianta ficar trancado na igreja. Cristo não pediu isso. Cristo não ordenou isso. Ele ordenou que nós fôssemos ao mundo. Ide a todos, né, e levai os meus evangelhos. Então essa é a postura do anoréxico cultural. O glutão cultural também, conforme já analisamos aqui, também é algo pernicioso, porque os filmes contêm cosmovisões. Os filmes contêm as visões de mundo do diretor. Muitas vezes uma câmera é posicionada justamente para passar para o telespectador aquilo que o diretor ou o escritor da obra quer que você veja. Então, quer dizer, é claro que é algo simples, o cinema é algo para se divertir muitas vezes, mas é necessário ter um certo discernimento. Não é? Saber que você está na sala do cinema, mas os seus pés estão no chão. Muito bem. Então, nesse sentido, iniciamos falando sobre essa questão do anoréxico e do glutão cultural, justamente para tentar correlacionar ao round 6. Vamos trazer 3 perguntas aqui bem básicas, e a primeira dessas perguntas é aquela que já trouxemos em vários pontos desse canal. O canal, ele analisa, aqui nós analisamos esse livro, principalmente do Brian Godawa, mas a pergunta é muito simples. Você se sentaria para assistir a um filme e convidaria Jesus para assistir com você? Essa é a pergunta. Se você responde sim a essa pergunta e a responde com fé, é uma coisa. Mas se você responde não, aí já é outra coisa, e acreditamos aí que você corre o risco de estar caindo em pecado. E queremos justamente trazer, a exemplo do Brian Godawa, isso, o discernimento, em torno de assistir as coisas com discernimento. E nesse sentido, vamos iniciar, dentro dessa pergunta, você convidaria Jesus para assistir a um filme, trazendo aqui uma passagem de Romanos 14. Romanos 14, a epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 14, ela fala de um problema que estava acontecendo dentro da igreja primitiva, no caso, né? Qual era o problema? Você tinha judeus recém-convertidos ao cristianismo que ainda estavam muito apegados aos normalismos, aos formalismos, às regras do judaísmo, né? Então, por exemplo, no contexto lá de Romanos 14 se fala sobre, por exemplo, as chamadas dietas alimentares dos judeus, né? Vocês lembram que desde Gênesis havia todo um início de um prescrever de uma dieta alimentar para os judeus, né? A questão lá do animais com casco fendido, animais que ruminam, etc. Está tudo descrito lá. E eles ainda estavam muito presos a isso, muito escrupulosos em torno disso. E criticavam os gentios que haviam se convertido ao cristianismo, e eles, gentios, tinham a liberdade, se davam a liberdade em Cristo de comer carne. E aí, claro, tipos de carne, né? Como vimos, os judeus eles tinham uma diferenciação entre animais puros e animais impuros. Está tudo lá no Antigo Testamento. É só ir ler e meditar em torno da palavra. No caso aqui já trouxemos essa Romanos 14, já lemos bastante, eu acho que foi no segundo ou no terceiro vídeo, e trouxemos uma explicação, inclusive, muito interessante desse livro aqui, que eu gosto muito, que é o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que é um comentário expositivo. Eu gosto muito de comentários expositivos, e esse aqui me chama bem a atenção, já li várias vezes, e que é um comentário expositivo dele acerca de Romanos, esse livro aqui. Faço a propaganda aqui, não por nada, mas porque realmente é um livro muito bom.
se você adquirir, vai lhe edificar muito, porque ele explica aqui todos os versículos, né? O comentário expositivo, o comentário versicular, ou então em blocos de versículos, blocos de ideias, né? Dá um entendimento muito bom sobre a carta aos Romanos. Trouxemos na ocasião, inclusive, lemos uma parte. Ele até conta algo muito interessante que ocorreu entre dois grandes teólogos, um, se eu não me engano, era o Spurgeon, e o outro, eu não estou lembrado do nome agora, mas, enfim, os dois se acusavam de mundanismo. Um porque dizia que o outro fumava charuto, e o outro porque dizia que o outro ia ao teatro. Então, claramente eles estão em desacordo com Romanos 14, porque em Romanos 14 se passa essa noção. Você que aproveita a sua liberdade cristã em Cristo, quer dizer, é sempre uma liberdade em Cristo. Ou seja, o que é essa liberdade em Cristo? Você tem um limite que é dado em torno das Escrituras, ou seja, em Cristo, e dentro desse limite, ou seja, dentro do espaço que está interior a esse limite, você pode se movimentar em termos de liberdade. Quando você ultrapassa esse limite, aí sim você cai em pecado porque se afasta de Deus. E essa questão da liberdade cristã que Romanos 14 traz. Então Paulo dizia para os judeus, em geral os judeus eram judeus convertidos, não somente, mas em geral. Ele dizia assim, olha, vocês devem ler mais a Escritura, devem ser mais fortes, a fé de vocês está fraca. E para os gentios dizendo, olha, a fé de vocês é forte, mas vocês estão pecando contra os irmãos de vocês quando vocês criticam eles, dizem que eles são escrupulosos. Se algo escandaliza teu irmão, então não faça. Né? Ele dá a entender, no meu modo de ver, no meu modo de interpretar, essa parte que você faça não na frente do seu irmão, não é? Muito bem. E, claro, dentro dessa questão do limite que a palavra nos dá para nos movermos em liberdade. Então, a exemplo disso, se leia então aqui Romanos 14, eu vou ler aqui o versículo 22 e o 23 somente. Um momento, eu vou procurar aqui abrir aqui as escrituras. Vamos lá, Romanos 14. Então vamos ao versículo 22 e 23. O versículo 22 diz assim: a fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. É o versículo 23. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Vamos explicar a passagem. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Lá estava dentro desse contexto, que era principalmente contexto alimentar. Contextualizando para os dias de hoje, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz é aquele que se condena, aliás, feliz é aquele que não se condena naquilo que vê, no filme que vê, na série que vê, no audiovisual que vê, na novela que vê. Entende? Feliz é aquele que não se condena nisso. Está dando a entender aqui muito claramente que se você está assistindo uma coisa e está dizendo assim, eu não deveria estar assistindo isso aqui, só que vai contra o que Deus quer, então você não é feliz, você é infeliz. Mas se você diz, não, estou vendo isso aqui, isso está de acordo, eu acredito que Deus não me condena por estar vendo isso aqui, então você é feliz. Versículo 22. Versículo 23. Mas o que tem dúvidas é condenado a se comer. Como eu disse, a questão original estava dentro do contexto das dietas alimentares. Contextualizando, podemos dizer, mas o que tem dúvidas é condenado a se assistir. Ou seja, se você tem dúvida e assiste, você diz assim, eu não sei se eu deveria assistir, eu acho que não, mas eu vou assistir de qualquer jeito. Você está com dúvida. Então, nesse sentido, você é condenado, é infeliz. Porque ele diz, porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado.
Ou seja, se você está fazendo algo que você não acredita que aquilo está de acordo com a palavra de Deus, você está pecando porque você está em dúvida. E a fé, ela não dá espaço para a dúvida. Ou nós cremos ou não cremos. Ainda dentro desse contexto aqui, eu me lembro muito que numa história, um testemunho, eu sempre gosto de trazer muitos testemunhos da minha jornada cristã, que ainda não tem 10 anos, mas já vivi, graças a Deus, muita coisa, presenciei muita coisa, estou sempre atento a tudo na minha peregrinação. Então, eu me lembro que poucos meses depois, menos de um ano que eu tinha me convertido, ali por volta de finalzinho de 2013, eu tinha um colega no meu trabalho que ele era cristão evangélico. E ele estava ouvindo rock pesado lá, eu acho que eu não lembro se era Iron Maiden, se não era alguma banda similar. E eu disse assim para ele: ei cara, tu tá ouvindo esse tipo de música, isso aí não agrada a Deus não. E a resposta que ele me deu foi um verdadeiro, como chama, banho de água fria, né? Ele disse assim: olha, eu estou ouvindo isso aqui porque a mãe dele tinha falecido já há muitos anos e ele gostava muito da mãe dele. E ele disse assim: porque quando eu era adolescente eu ouvia isso aqui com a minha mãe. Então toda vida que eu escuto isso daqui, eu me lembro da minha mãe. Ou seja, ele deu a entender que ele estava ouvindo aquilo porque queria lembrar da mãe dele. E aí foi uma das primeiras experiências que eu tive de que nós não devemos julgar, porque nós só conseguimos avaliar o exterior. O interior, que é o coração, eu não consegui olhar. E nem nunca vou conseguir, porque só Deus consegue. Bom, vamos a uma segunda pergunta aqui. São basicamente 3 perguntas. O cristão pode ou não pode assistir Round 6? Sim ou não? Eu acredito que o vídeo aqui já está com 17 minutos. Eu acredito que muita gente talvez possa estar pensando assim: mas eu pensei que ele ia falar do Round 6. Mas eu estou falando. Eu vou dizer: eu pensei que ele ia só dizer sim ou não. Às vezes muita gente vem procurar, inclusive, buscando sim ou não. Por exemplo, se eu dissesse aqui já nos 2 primeiros minutos sim, a pessoa desligava e ia direto assistir. Ou se eu dissesse não, a pessoa talvez ficasse meio chateada ali, mas não fosse assistir. E não é isso. Não é isso. Como lemos na passagem de Romanos, há de se ter convicção. E para se ter convicção, você tem que pensar. Às vezes a gente esquece o lema aqui do meu canal. Ele é isso: uma fé que pensa, uma razão, um pensamento que crê. Ou seja, a fé, ela deve pensar. Agora, ela deve pensar não aos moldes do mundo, ela deve pensar balizada por essa linha que nos dá uma lei perfeita a seguirmos, que é a própria palavra de Deus, que é a própria Bíblia. Então, nesse sentido, não estou aqui para dizer sim ou não. Inclusive, eu mesmo não vou dizer aqui nesse vídeo se sim ou não. Isso é algo que cabe somente a mim e a Deus. Ponto. Assim como a mesma coisa com você que está ouvindo. Você deve orar e pedir esse esclarecimento a Deus. Mas estamos aqui para refletir, e refletir à luz da palavra. E nesse sentido, há alguns exemplos que nós podemos trazer. Eu conheço uma senhora aqui é um outro testemunho. Eu conheço uma senhora que ela assistia muita novela, mas em determinado momento ela parou de assistir novela e disse que não ia mais assistir, porque disse que tinha muita violência na novela. E aí ela disse que isso não condiz com a palavra de Deus. Bom, um outro exemplo. Eu tenho uma conhecida professora que uma vez eu pude conversar com um aluno dela, e esse aluno, eu conversei a partir do Facebook, e esse aluno ele me dizia o seguinte, ele dizia assim, ele não era cristão, e ele me dizia assim: olha, você não deve ler a Bíblia, você está completamente errado em ler a Bíblia.
Aí eu dizia, mas por quê? Ele disse, olha, porque a Bíblia tem muita violência, ela fala de coisas muito ruins. Aí ele citou o exemplo, se bem me engano, tem muitos anos isso, mas ele citou o exemplo de Daniel na cova dos leões. Ele disse, olha, Daniel foi para a cova dos leões, que absurdo, os leões trucidaram depois os acusadores de Daniel, isso é muito violento, você não deve ler esse livro não, porque ele tem muita violência. E é justamente esses exemplos que me trazem a uma reflexão sobre a violência. A Bíblia, ela é o livro mais honesto que existe. Não existe nenhum outro livro tão honesto quanto a Bíblia. Então, em sua honestidade, a Bíblia nos mostra exatamente até onde nós vamos por conta do pecado. Quer dizer, Deus criou tudo em perfeição. Nós fizemos uma escolha errada em Adão. E por conta dessa escolha errada que fizemos em Adão e dos pecados que cometemos, nós fazemos inúmeras atrocidades. A principal dela, a violência nas suas mais diversas caracterizações. Então a Bíblia não se omite de mostrar que na história da humanidade há esse fenômeno da violência. Né? Ela não faz apologia da violência, mas ela mostra que há violência. E aí, para essas duas pessoas que eu citei aqui, eu acredito que se uma não vê novela porque tem violência, e a outra não quer ler a Bíblia porque tem a violência lá da cova dos leões de Daniel, eu acredito que essas duas pessoas não vão conseguir ler a Bíblia. Porque a Bíblia traz também muitas situações de violência. Não porque faz apologia, mas porque utiliza esses exemplos para que nós reflitamos acerca dele. A Bíblia não se omite em trazer as mazelas decorrentes do pecado. Lembre-se, por exemplo, lá do livro de Gênesis, do incesto cometido pelas duas filhas de Ló. Elas iam ficar sem descendência, então elas embriagaram Ló e tiveram relações sexuais com ele e geraram filhos de fruto de incesto. A Bíblia não se omitiu de tratar disso, ela não faz apologia, mas ela mostrou o pecado dessas duas filhas de Ló. A mesma coisa com as guerras, inúmeras guerras, mortandades, né? Eu separei um exemplo aqui que eu acho muito significativo em torno disso, que na verdade é uma das passagens mais violentas que eu já vi em torno de um livro, e está na Bíblia. Dizer, mas a Bíblia, que heresia é essa que você está dizendo? A Bíblia só fala de amor. Sim, a Bíblia só fala de amor, ela fala de um Deus que nos ama tanto que nos perdoa quando nós nos arrependemos desses pecados, né? De todos os pecados, não só os de violência, mas de todo e qualquer pecado. Então, esse exemplo ele está no livro de Juízes, no capítulo 19. Eu considero uma passagem extremamente violenta, em que há um levita e ele tem uma concubina, e essa concubina dele, ela é violentada, ela é estuprada, e dá a entender inclusive que foi um estupro coletivo. E a violência foi tão grande que no dia seguinte ela morreu. E aí esse levita, ele pegou o corpo dela, já sem vida, e fez algo ainda tão absurdo quanto. Ele cortou em 12 partes o corpo dela. Quem quiser isso, acompanhe lá em Juízes 19, Juízes capítulo 19, e enviou cada uma das 12 partes para tribos de Israel. Lembramos que Israel tinha 12 tribos. Ele então enviou cada parte, 12 partes, né? O braço, a mão, a cabeça, a perna, enviou 12 partes para as tribos de Israel. E o impacto foi tão grande que no próximo capítulo, que é Juízes capítulo 20, os israelitas fazem uma guerra gigantesca contra a tribo de Benjamim, né? Da onde tinha saído os estupradores, eles eram da tribo de Benjamim. E aí você tem uma guerra brutal onde morrem milhares de pessoas, né? Quer dizer, então a questão é avaliar que lições nós podemos tirar de tudo isso, quer dizer, de toda
de toda a violência que a Bíblia mostra, ela nos mostra justamente no sentido de um Deus que está pronto a nos perdoar, desde que nos arrependamos de nossos pecados, não só esses de violência, mas de qualquer pecado. Desde que haja arrependimento sincero, desejo de mudança, Deus vai operar essa mudança na gente. E como dizemos então, como falamos, a Bíblia não se omite de mostrar cenas de violência. Agora, não faz apologia. Ela mostra justamente como fruto do pecado. A violência ela é fruto do pecado.